Hoje devemos analisar um dos carros mais agressivos desta temporada, ou seja, o Aston Martin MR26, que chegou atrasado nos testes de Barcelona, mas se apresentou com uma aparência super agressiva, com um ataque das suspensões muito alto. Vamos ver em detalhes a parte técnica, como Adrian Newey desenvolveu mais um de seus veículos tão extremos nesta mudança regulatória, que retoma muitos conceitos que ele já experimentou no passado em outros carros, Newey. E além disso, precisamos falar também da Ferrari, porque entre todas, a Ferrari parece a mais básica em termos aerodinâmicos, mas há uma explicação para isso. De fato, como também disse Vasseur, chegará uma outra versão, digamos uma versão evoluída desta Ferrari SF26, que terá uma carroceria diferente e também um novo assoalho. Vamos analisar tudo no vídeo de hoje, junto com os testes do último dia dos testes de Barcelona, ou seja, o 5º dia. Vamos ver quais carros estão na pista e como estão se comportando. E depois vamos ouvir também as opiniões de Vasseur, Leclerc e Hamilton, que se posicionam sobre a Ferrari SF26. Dito isso, vamos começar imediatamente. A Aston Martin, a MR26, entrou na pista pela primeira vez na tarde do 4º dia de testes, com Lance Stroll ao volante. E este foi de fato o primeiro verdadeiro shakedown, tanto do carro quanto da nova Power Unit Honda. Por enquanto, a vimos completamente preta, uma pintura provisória, pois a apresentação oficial, com as cores definitivas, chegará apenas no dia 9 de fevereiro. Mas além das cores, o que realmente interessa é entender que direção técnica a Aston Martin tomou. E olhando as primeiras imagens, a mão de Newey é percebida imediatamente e o carro é muito extremo. Na frente encontramos um nariz bastante curto e compacto, com uma asa dianteira de perfis simples e planos. A carroceria, por sua vez, segue a tendência que estamos vendo em muitas monopostos. As laterais descem bastante para baixo e depois se estreitam bastante na parte traseira, um conceito semelhante ao já visto na Ferrari, mas também na Mercedes. E aqui também se vê a mão de Cardile e a influência que Cardile teve na Ferrari, trazida para Aston Martin. As entradas das laterais são bastante pequenas e é uma escolha típica de Adrian Newey, empurrar muito no lado aerodinâmico e aceitar compromissos importantes no resfriamento, a fim de ter carrocerias muito agressivas. Interessante também o lábio inferior das laterais avançado, um conceito que remete a algumas de suas soluções vistas na Red Bull entre 2022 e 2023, na entrada da boca dos radiadores. Outro elemento que chamou imediatamente a atenção é a suspensão dianteira, push rod, com fixações muito altas, e isso permite liberar a parte baixa entre chassi e asfalto. Do meu ponto de vista, essa suspensão dianteira é quase uma obra de arte. Melhora o fluxo de ar em direção à parte inferior. Além disso, na área do cubo de roda, vislumbra-se uma solução que lembra os antigos brackets, usados até 2021. Uma escolha que pode ter voltado à moda também nesta nova era regulatória, e revisada justamente para essas novas regulamentações e para esta nova era. Até mesmo o airbox não passa despercebido. Na verdade, é uma forma triangular, com entradas de ar laterais muito evidentes acima do cockpit, aquelas que em jargão também são chamadas de cobra. Aqui também se vê a influência de técnicos que vieram de outras equipes, sinal de que o projeto da Aston Martin AMR26 nasce também de uma importante transferência de conhecimentos internos. Digamos que é uma mistura de conhecimentos que se uniram para desenvolver esta Aston Martin. Mas a área realmente interessante chega na parte traseira. Antes, vimos essas saídas de ar presentes na área do capô do motor, sob onde está a parte das barrigas que são realmente visíveis e evidentes. E aqui se vê a influência também de Adrian Newey em direcionar todos os fluxos de ar da parte das barrigas para a parte traseira. E aqui a Aston Martin parece ter ousado bastante. Na verdade, temos o duplo pilar da asa traseira muito vertical, quase inclinado em sentido oposto em relação às soluções vistas em outros carros. E sobretudo, um dos braços da suspensão traseira está conectado exatamente à base e aos suportes da asa traseira. E é uma escolha claramente guiada pela aerodinâmica, que remete a conceitos já vistos em carros antigos e monopostos antes da era do efeito solo, como por exemplo a Red Bull RB16B, que tinha esse ponto de fixação da suspensão traseira próximo ao pilar da asa traseira muito alto. Até mesmo o push rod traseiro é muito inclinado e posicionado também alto, e nota-se um tirante importante para o fundo. Marca que toda a área foi estudada para maximizar o trabalho do difusor. Curiosamente, não se vê uma busca extrema pelos clássicos canhões na área do cofre do motor. Em seu lugar, há essa abertura lateral acima das laterais que dissemos que direciona todos os fluxos para a suspensão traseira e o difusor, que tem uma conexão mais alta também por esse motivo, provavelmente para gerenciar melhor também as necessidades de resfriamento. E tudo isso se conecta a uma história muito interessante, a de Adrian Newey, que nos anos anteriores na Red Bull houve uma discussão interna para tentar adaptar o carro às suas necessidades. E então vimos o confronto também com Pierre Vacher, porque eles tinham visões diferentes sobre como estudá-lo como um carro de corrida.
corrida. Naqueles anos, de fato, a Red Bull. E vimos que havia uma discussão interna também sobre o design das entradas de ar nas laterais. Newey Lee era um grande defensor do conceito underbite, ou seja, com o lábio inferior muito pronunciado, para gerar um efeito com a ada mais forte. Subsequentemente, a equipe, com Pierre Waché, decidiu seguir em outra direção, o que parece não ter sido particularmente apreciado pelo projetista inglês, que depois deixou a Red Bull. De fato, hoje vemos que este AMR26 retorna a esse conceito. Retorna a um carro estudado por Adrian Newey Lee, feito por Newey Lee, não por outra pessoa e não por outro defensor de outros conceitos aerodinâmicos. Ele assume a responsabilidade pelo projeto e coloca todo o seu conhecimento de outros carros desenvolvidos no passado e de outros conceitos que no passado foram rejeitados por outros engenheiros. E assim temos essas entradas de ar com esse famoso lábio inferior agressivo, que direciona melhor os fluxos para a traseira. E não é por acaso. Em geral, o Aston Martin AMR26 parece retomar muitos conceitos vistos no passado. Se é em carros projetados em Newey Lee, mas também em outros monopostos, como por exemplo em outras Ferraris do passado. E aqui está a influência de Cardilli, adaptando-os, porém, às regulamentações atuais. De fato, na Fórmula 1 nunca é uma novidade retomar ideias antigas e reinterpretá-las. Vimos, por exemplo, que a Ferrari também reinterpretou a suspensão traseira para este ano, que já havia utilizado 10 anos atrás. Muitas vezes as melhores soluções retornam, especialmente em uma forma diferente. Há também outro aspecto interessante. Algumas soluções na traseira lembram escolhas técnicas que a Ferrari utilizou por anos. E não é por acaso, já que no projeto da Aston Martin hoje trabalham muitos técnicos que vieram diretamente de Maranello. E assim vemos essa transferência de know-how que está claramente influenciando a filosofia do carro. Do ponto de vista técnico, dois são os objetivos claros na traseira: liberar o máximo de espaço possível para a suspensão para fazer o difusor trabalhar melhor e aproveitá-la até mesmo com alguns braços como pequenos elementos aerodinâmicos capazes de gerar carga. Portanto, a suspensão trabalha, a mecânica trabalha em função da aerodinâmica e não o contrário. E a isso se acrescenta também uma filosofia histórica de Newey Lee, com carrocerias cada vez mais estreitas possível e um uso muito agressivo do nariz como elemento aerodinâmico, e um espaço exatamente para tentar extremizar também os fluidos e mandá-los para a zona traseira, porque requer um controle precisíssimo das pressões entre a parte inferior e a parte superior da asa. Enfim, olhando para este carro, a sensação é que a Aston Martin pensou até agora em um monoposto mais agressivo. E vemos que é um projeto muito mais agressivo do que outros monopostos vistos na pista. Isso porque a Aston Martin começou forte para depois tentar trabalhar com mais precisão. E não o contrário, não trará diversas evoluções. Esta é a Aston Martin que veremos também no Bahrein. Obviamente, eles tentarão compreendê-la da melhor forma, mas o pacote técnico é este. Porém, é preciso ter cuidado para não se deixar influenciar demais pelo nome de quem está por trás do projeto, a Adel Nunei Mezzo, e tende-se sempre a pensar imediatamente em uma obra-prima. A verdade, como sempre, será dita pela pista. Mas uma coisa é certa, a Aston Martin MR26 já é um dos carros tecnicamente mais interessantes desta nova temporada. E se essas soluções funcionarem como esperam, obviamente em Silverstone, na empresa da Aston Martin, poderíamos realmente ver uma Aston Martin dar um salto importante e se tornar oficialmente um top team. Como dissemos, há muitas soluções retiradas de carros no passado de Adel Nunei. A airbox triangular que ele usou na McLaren, a entrada dos radiadores, portanto, com a parte inferior mais saliente, retirada da Red Bull de 2022-2023. Ou também a suspensão traseira que foi inspirada na Red Bull RB16B e que tem esse ponto de fixação muito alto da suspensão push rod para liberar a parte inferior, aumentando assim os fluxos de ar que chegam à área do difusor. Enfim, muitas ideias de Nunei concentradas em um único projeto muito agressivo. É muito interessante notar também a saída presente na área das laterais para direcionar o ar quente em direção à traseira, portanto em direção ao difusor e também à área da suspensão traseira. Interessante ver muitas soluções da Ferrari aplicadas na suspensão dianteira, como a posição dos braços, mas também na parte das laterais, com o deslizamento dentro das laterais, que serve para direcionar os fluxos de ar para a traseira. Essa linha que desce, que também estava presente nas Ferraris no passado, foi desenvolvida pelo mesmo Cardilli que agora está na Aston Martin. Enfim, vemos muitas influências de outras equipes que estão presentes nesta Aston Martin, que tem tudo isso, mas não se pode dizer que não seja extrema. É uma Aston Martin muito extrema, muito mais extrema do que outros carros vistos no grid. Parece também que a New Year decidiu abrir mão de um undercut extremo que estava presente nos carros da New Year quando estava na Red Bull, sinal de que os radiadores também são moldados, não estão todos posicionados na parte central, mas estão também mais horizontais, e de fato a área da Coca-Cola não é tão estreita quanto a da Mercedes, por
por exemplo, é mais semelhante à da Ferrari. E vemos, portanto, que a parte de resfriamento também está concentrada na área das laterais. Apesar de haver uma entrada de radiadores muito estreita, a parte para evacuar o calor está presente na saída das laterais. Essas duas entradas de ar laterais são muito imponentes. E como eu disse há algum tempo, não tenho dúvidas de que Adrian Newey usará em seus carros do ponto de vista aerodinâmico, e são verdadeiras excelências, obras-primas, obras de arte, porque é disso que estamos falando sobre esta Aston Martin. É realmente linda de se ver externamente, é muito extrema. O verdadeiro ponto, a verdadeira incógnita, é o motor, a adaptação da Power Unit à Aston Martin. Então a Power Unit Honda na Aston Martin AMR26, é aí que está o verdadeiro nó. Quantos problemas de confiabilidade eles terão? Esta é a parte que precisa ser mais analisada na Aston Martin. É preciso olhar de perto. E por isso é fundamental para eles acumular muitos quilômetros, muitos dados, porque são a única equipe a usar o motor Honda. E, portanto, precisam coletar mais dados do que outras equipes, que têm equipes clientes que usam seu motor. E será fundamental entender bem a integração do motor Honda na Aston Martin. Também porque chegaram atrasados para esses testes em Barcelona, devido a um problema de montagem. Então a unidade de potência Honda também está envolvida. Veremos se esses problemas foram resolvidos, se o carro for confiável, se o carro for performático, do ponto de vista do motor. Do ponto de vista aerodinâmico parece convencer bastante, mas precisamos falar também do dia 5 desses testes em Barcelona, o último dia disponível para tentar trabalhar nos carros antes de ir para o Bahrein. A notícia do meio da manhã é que na frente de todos está a McLaren de Oscar Piastri. No dia de ontem, no quarto dia, viu-se que a McLaren fez 48 voltas com Oscar Piastri. Teve um pequeno problema de ignição, mas nada grave. É normal nessas novas máquinas desta era regulatória, que precisam pelo menos experimentar um pouco várias mapeações. Podem haver problemas de juventude. Nada grave que não possa ser resolvido. O australiano, na jornada de hoje, já montou os pneus macios e marcou o melhor tempo provisório em 1.17.4, que não é a volta mais rápida de toda a semana. Essa ainda pertence a Russell com a Mercedes, mas é de qualquer forma um sinal interessante. Isso porque, até agora, muitas equipes estão trabalhando apenas na confiabilidade e na coleta de dados, enquanto a McLaren parece começar a buscar algumas referências de desempenho, assim como a Mercedes fez, sinal de que a base do carro pode já ser bastante sólida. Logo atrás, encontramos Max Verstappen, que finalmente está de volta à pista com a Red Bull. De fato, a Red Bull RB22 havia permanecido parada após o acidente de Ajar há alguns dias, que destruiu a traseira do carro, forçando a equipe a trabalhar praticamente dia e noite para montá-lo novamente. Agora, Max tem o dia inteiro à disposição para recuperar o tempo perdido, e principalmente para se familiarizar com essa nova geração de veículos. Atualmente, seu melhor tempo é de 1.18.5, cerca de 1 segundo mais rápido, mas aqui também é preciso levar tudo em consideração, pois os programas de trabalho e as cargas de combustível são completamente diferentes, e não estamos analisando os tempos nesses testes em Barcelona. Sinais positivos também vêm da AS de Oliver Behrman, que continua a completar voltas e está muito próximo dos tempos de Verstappen. E isso é interessante, especialmente ao olhar para o lado do motor. As equipes clientes da Ferrari estão acumulando quilômetros sem grandes problemas, sinal de que a unidade de potência de Maranello parece estar começando com bases bastante sólidas. E de fato, Charles Leclerc também está continuando seu trabalho na Ferrari. A SF26 está rodando principalmente com compostos mais duros e em long runs, portanto, sem buscar tempo, mas no meio da manhã, Leclerc conseguiu baixar de 1.18, chegando até perto dos tempos da Mercedes dos dias anteriores, usando pneus médios, sem ainda montar os pneus macios. Sinalize que mesmo que os tempos importem pouco, o carro parece responder bem às necessidades do piloto. A situação é completamente diferente na casa da Aston Martin. De fato, a Aston Martin MR26 praticamente começou hoje seu verdadeiro programa de trabalho, depois das pouquíssimas voltas de ontem antes da parada, pois ontem teve alguns problemas de juventude. Esta manhã, Fernando Alonso está rodando com tempos muito altos, acima de 1.22 e 1.23, mas é absolutamente normal. Eles estão fazendo verificações básicas no carro, e principalmente na nova Power Unit Honda, que não estando montada em outras equipes, também está fazendo os primeiros quilômetros reais. Portanto, nada de busca por desempenho, apenas coleta de dados e verificações de confiabilidade. Não se busca fazer a volta e o tempo de volta. O objetivo é simplesmente chegar à barreira com um carro que funcione sem problemas. Na pista também estão trabalhando a Cadillac com Bottas, a Alpine com Gasly e a Audi com Bortoleto.
mesmo que a equipe alemã continue sendo a que roda menos e ainda pareça um pouco atrás na coleta de quilômetros em relação aos outros. Outro aspecto interessante desta manhã é exatamente o número de voltas. De fato, a Red Bull está finalmente acumulando quilômetros. A Ferrari e a AS estão coletando dados importantes. E de maneira geral, vê-se que todos querem concluir este shakedown, esses testes, com o máximo de informações possíveis, antes da fase decisiva de desenvolvimento. O quadro, no entanto, permanece o típico dos testes. Programas completamente diferentes, motores despotencializados em alguns casos, cargas de gasolina desconhecidas e compostos usados de maneira não comparável. Por isso, ainda é impossível entender realmente quem está à frente. O que podemos dizer, no entanto, é que a McLaren continua a dar sinais positivos, assim como a Mercedes fez nos últimos dias. A Red Bull está recuperando o terreno após a parada. A Ferrari parece sólida, especialmente no que diz respeito à confiabilidade. Enquanto a Aston Martin ainda deve completar o verdadeiro teste da nova máquina, não é possível avaliar ainda. A verdadeira fotografia dos valores teremos apenas mais adiante. Por enquanto, é apenas uma fase em que todos estão tentando entender se a máquina funciona como previsto e resolver os problemas antes que a temporada real comece. Excelente trabalho feito pelos mecânicos da Red Bull para colocar Max Verstappen de volta na pista hoje. Não era nada garantido após o acidente em Ajar, que destruiu toda a parte traseira, reconstruir o carro e colocar Verstappen em condições de sair na pista hoje, e eles conseguiram, e isso é fundamental para eles coletarem ainda mais dados sobre a unidade de potência Red Bull Ford. É importante também um bom sinal por parte da Ferrari, que continua a acumular quilômetros em suas unidades de potência sem ter problemas. Sim, eles estão rodando com pneus mais duros e fazendo long run. Mas é muito importante nesta fase pensar mais na confiabilidade e em coletar dados sobre o motor do que em outra coisa, porque depois veremos as verdadeiras performances, especialmente da Ferrari, mais adiante, porque como também disse o próprio Vasseur, chegará uma versão mais evoluída da Ferrari SF26, com uma carroceria visivelmente diferente, um pouco mais extrema, mais no estilo se quisermos da Aston Martin, que vemos que é um carro extremo em suas linhas, e também um fundo revisado. Isso chegará antes de Melbourne, então vamos ver também qual é o balanço geral dentro da Ferrari. De fato, a Ferrari SF26 completou cerca de 800 km em um único dia, no quarto dia, totalizando 174 voltas, 85 de manhã com Lewis Hamilton e 89 à tarde com Charles Clark. Um dia praticamente tranquilo, sem problemas técnicos, e com o programa concluído conforme o previsto, algo que nesta fase vale mais do que qualquer volta rápida. As condições finalmente estavam secas. Embora as temperaturas permaneçam bastante baixas, a Ferrari trabalhou quase exclusivamente com os compostos mais duros, com o pneu C1 e o pneu C2. Um sinal claríssimo. Eles não estão buscando tempo, mas estão acumulando dados sobre pneus, comportamento do carro e, sobretudo, sobre a nova unidade de potência. E exatamente isso que Frederic Vasseur também destacou no final do dia. O conceito é simples. Nesta fase não se olha para a performance, mas para a confiabilidade e aprendizado. Após o primeiro dia complicado na chuva, a Ferrari finalmente conseguiu rodar com continuidade. E quanto mais quilômetros, mais informações são coletadas. Os engenheiros agora têm uma montanha de dados para analisar: aerodinâmica, mecânica, gerenciamento de energia, comportamento dos pneus, unidade de potência e muito mais. Vasseur permaneceu cauteloso, como sempre, mas a mensagem é clara. Como o primeiro passo, foi bem, mas o caminho ainda é longo. E o trabalho, de verdade, ainda precisa começar. Um ponto interessante que foi destacado é que muitas vezes o limite nesses dias é simplesmente o tempo perdido para os reabastecimentos, nos boxes. Se fosse possível, a Ferrari provavelmente teria rodado ainda mais, sinal de que o carro estava funcionando sem problemas. O verdadeiro objetivo agora é completar o mais rápido possível a checklist técnica, verificar se todos os sistemas estão funcionando como previsto, correlacionar os dados da pista com os do simulador e dar aos engenheiros uma base sólida sobre a qual começar a trabalhar na configuração e nos desenvolvimentos. Só depois chegará o momento de realmente analisar o desempenho. Já nos testes em Bahrein poderemos ver algumas tentativas de volta rápida, mais para familiarizar os pilotos com as simulações na qualificação do que para buscar o tempo absoluto. E assim, ali se começará a fazer de verdade e entender realmente quais são os valores em campo. O ponto, porém, por enquanto é este: a Ferrari está fazendo exatamente o que deve fazer nesta fase.
Quilômetros, dados e confiabilidade. Nenhum alarde, nada de entusiasmo, fora de controle. Mas um trabalho metódico. E em uma temporada que começa com regulamentos novos e muitas incógnitas técnicas, começar com um carro que roda sem problemas é provavelmente a melhor notícia possível para Maranello. Nesta fase dos testes, os rostos dos pilotos também falam muito. O rosto de Vasseur e, como vimos, Hamilton fez um comentário muito interessante. Ele completou 85 voltas pela manhã no quarto dia de testes, e então o ouvimos sorridente. Vimos que o trabalho está funcionando como previsto, e ele fez uma comparação com o ano passado, quando os testes, por outro lado, começaram muito mal para a Ferrari, com muitas dificuldades. Ao contrário, este ano a confiabilidade parece ser um ponto a favor da Ferrari, dada a quantidade de quilômetros acumulados, muitos dados. Está trabalhando muito na gestão de energia e na correlação entre os dados do simulador e da pista, que são dois parâmetros muito importantes, especialmente nesta nova geração de carros. Até o próprio Leclerc confirmou que a base técnica da Ferrari é sólida. Há muita confiabilidade e isso é fundamental. Também porque, se olharmos, todas as equipes motorizadas pela Ferrari completaram 600 voltas e são realmente muitas com a Paola Unit Ferrari, sem ter problemas. Vimos simplesmente algumas paradas, talvez por problemas elétricos, na AS, e também vimos essa situação de Lewis Hamilton que ocorreu pela manhã, quando ele acabou de entrar na pista, com condições de pista muito escorregadias e a temperatura do asfalto abaixo de 5 graus. Então vocês entendem bem que não são as condições ideais para fazer um grande prêmio. São condições, obviamente limites para testar o carro, testar a confiabilidade, mas não são as condições em que normalmente correriam. Mas a coisa mais interessante da Ferrari, nos disse Vasseur, que agora vimos uma especificação A nestes testes em Barcelona, onde testaram a confiabilidade, e o carro também visivelmente é muito mais simples em comparação com outros concorrentes. Enquanto veremos a versão B no Bahrein, que será muito mais extrema, do ponto de vista aerodinâmico, com uma carenagem aerodinâmica mais fluida, que acompanhará melhor os fluxos na traseira, poderá buscar mais desempenho, e também veremos um novo assoalho, que chegará antes de Melbourne. Então, esta é uma notícia muito reconfortante, porque vão evoluir o carro, há muito potencial, margem de melhoria, mas era fundamental estabelecer uma base técnica sólida para depois desenvolver sobre isso e tentar melhorá-lo. Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre o Aston Martin AMR26, talvez o carro mais agressivo visto até agora. Digam-me também sobre os tempos do quinto dia de testes em Barcelona, as opiniões de Vasseur, de Leclerc e Hamilton sobre a Ferrari SF26 e o programa geral feito pela Ferrari nestes dias convencem vocês ou não como vocês veem a Ferrari neste momento, também em relação aos outros e ao programa de trabalho feito pelos adversários. Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, de se inscrever, de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre a Ferrari. Aqui é tudo por enquanto, nos vemos em um próximo vídeo.